Shalom, shalom. Shalom de Deus na vida de cada uma de vocês, amadas irmãs em Cristo. Toda me organizando aqui no meio do vídeo. A paz seja com todas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos para mais um momento onde nós estamos em caminhos de sabedoria, porque nós entendemos que aprendizado muda comportamento. E nós precisamos ser mulheres que construam esse caminho. Que a partir dessa caminhada, dessa construção, verdadeiramente a gente possa ser mulheres sábias. Isso é um aprendizado diário e contínuo. E por isso nós estamos aqui, caminhando em Provérbios. Hoje, o capítulo 16 de Provérbios é o nosso capítulo do dia hoje. Antes da gente entrar no capítulo 16 de Provérbios, ontem uma irmã enviou uma mensagem e eu fiquei pensando o que eu poderia fazer em Deus para ajudar essa irmã. Pensei em chamar ela, no caso, no privado, mas ao mesmo tempo eu senti no meu coração de orar nesse tempo, nesse canal, nesse momento, porque às vezes a dificuldade de uma é a dificuldade de outras. Então nós iremos orar daqui a pouco em resposta ao apelo da irmã, à dificuldade que ela tem passado. E vou ministrar também algo que Deus colocou no meu coração. É um aprendizado que eu tenho levado para a vida, que antes também eu não conhecia, não sabia. Então, a gente está nesse desafio de cada dia aprendermos mais em Deus, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, a gente está aqui no nosso Provérbios, capítulo 16. A nossa tarefa devocional é declarar a palavra. Então, hoje nós temos o desafio de ler o capítulo 16 de Provérbios e, a partir dessa leitura, escrever tudo aquilo que Deus ministrar no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor nos alertar para que a gente possa ficar atento e, ao mesmo tempo, a gente escolher uma palavra daqui, desse capítulo, escolher um versículo, e a partir dessa escolha a gente possa passar o dia declarando hoje. Porque na realidade o que nós precisamos entender é que é a palavra que movimenta o mundo espiritual. É a palavra que movimenta o mundo espiritual. É isso aqui, é a palavra de Deus que movimenta o mundo espiritual no geral. Então a gente precisa começar a aprender, entender e declarar a palavra de Deus. E a partir desse entendimento, eu escolhi o versículo 20, que diz assim: quem considera atentamente tudo o que fala, prospera. É feliz aquele que confia no Senhor. Então hoje eu posso declarar o dia todo: é feliz aquele que confia no Senhor. É feliz aquele que confia no Senhor. É feliz aquele que confia no Senhor. Eu sou feliz porque eu confio no Senhor. O meu filho é feliz porque nós confiamos no Senhor. A minha casa é feliz porque nós confiamos no Senhor. E eu posso dedicar esse dia a declarar aquilo que a palavra de Deus tem se revelado a mim. Essa é a minha experiência. Mas de repente você tem uma outra experiência com Deus. E aí a gente, nesse primeiro ponto, quem considera atentamente tudo que fala, prospera. Então, uma das coisas que a gente precisa se atentar é para tudo que a gente fala. Porque tudo que a gente fala, de alguma maneira, a gente vai crescer, né? Então, tudo que a gente fala vai tomar volume, tamanho. Por exemplo, muitas vezes a gente tem uma fala:
eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Essa fala, ela só está me colocando num lugar, num ambiente do não consigo. Então, às vezes, é muito mais fácil a gente duvidar propriamente da palavra de Deus, mas a gente não duvida do nosso pensamento, a gente não duvida da nossa mente, a gente não duvida das nossas escolhas, a gente não duvida daquilo que a gente acredita em nós, que foi construído de uma forma equivocada dentro de nós. Mas a gente duvida, às vezes, da palavra de Deus. Então, se eu tenho que duvidar, eu tenho que duvidar aqui. Eu tenho que duvidar do que está aqui. Do que está aqui. Daqui eu não tenho que duvidar. Pelo contrário, eu tenho que encher a minha vida disso daqui. É beber nessa fonte. É comer dessa fonte. É se alimentar dessa fonte. E aí, quando eu estou cheio da palavra, quando eu estou alimentada, quando eu estou cheia de ensino, quando a minha vida está passando por um processo de transformação, que eu estou, aí eu não tenho por que duvidar, porque eu estou vivendo algo real, porque eu passo a experimentar a bondade de Deus. Só que às vezes a gente não entende isso. Então a gente caminha por caminhos sem considerar o que a gente fala. Sem considerar, às vezes, que ao invés da gente abençoar, a gente não abençoa aquilo que está na nossa mão. E aí eu me lembro que uma vez, faz muitos anos, eu trabalhava fora e eu ganhava, não dava para nada, mas a minha fala era essa: o meu dinheiro não dá para nada. E não dava mesmo. Porque é como se eu estivesse, não, eu estava literalmente, mentalmente presa a essa crença. Eu não acreditava que eu poderia viver uma vida financeira diferente. Eu estava presa a esta crença. Meu dinheiro não dá para nada, eu sou uma pobre coitada. Até em algum momento que eu fui ministrada, algumas pessoas diziam que eu era um poço de autocomiseração, porque eu só via o problema, eu não conseguia ver o que eu já tinha alcançado. Então, dentro desse contexto, eu liberava. E tudo que é liberado, gente, nossa palavra, ela movimenta também. Olha, movimenta o mundo espiritual. Mas tudo aquilo que eu falo contrário à palavra, o nosso adversário pega. Ele pega e usa contra nós, infelizmente. Então, o mundo espiritual, ele está em movimento. Ele não está parado. Eu posso estar parada. Você pode estar parado, mas você tem a plena convicção que o mundo espiritual, ele não para. Ele não para, ele não dorme, ele não descansa, ele não tira folga, ele não tira férias. Nem de um lado e nem de outro. Então, a gente precisa se atentar para o que verdadeiramente tem saído da nossa boca. Então, eu lembro que eu disse assim: vou fazer um desafio com Deus, vou pegar esse salário, não dá para nada mesmo, vou ofertar todo ele. E eu falei isso pro meu pastor. Meu pastor disse assim para mim: se não dá para nada, por que então tu vai dar para Deus? Aí uau! Ele disse assim: se não dá para nada, então tu quer dar para Deus? Né? Ele não era o dinheiro em si que eu queria ofertar, era o meu comportamento, era a minha condição de mente aprisionada, porque eu não conseguia ter um outro pensamento. Eu só tinha um pensamento de que não dá, não era possível. E aí a gente vai levando uma vida toda dentro desse contexto e a gente vai repetindo os comportamentos, vai repetindo as falas, vai repetindo ano após ano, e o ciclo vai... nunca interrompe esse ciclo, porque a gente vive dentro desse contexto desse ciclo. E eu lembro, e justamente a questão que a irmã tocou, né? Ele passa por uma questão financeira, entre outras coisas que eu acredito. E eu me lembrei muito do que eu já passei na minha vida. E por incrível que pareça, eu também já tive a mesma dificuldade dela. Qual é a diferença de hoje em dia? Por exemplo, antes eu vou falar de mim, mas é para que a irmã que mandou a mensagem, para você que está passando por um momento de dificuldade,
Pode ser de financeiro, pode ser de adoecimento, pode ser de qualquer coisa. Qual era a dificuldade antes minha? Eu tinha um problema de finanças, eu vivi muita dificuldade financeira, muita dificuldade, a ponto realmente de não ter dinheiro para nada. Só que antes a minha mente, o meu olhar estava voltado para o problema. E aí eu olhava, eu não tenho, eu não consigo, eu não sei, esse mês não vai dar, o meu dinheiro não dá, eu não vou conseguir comprar a alimentação, eu não vou conseguir pagar o aluguel, eu não vou conseguir pagar nada, eu não vou conseguir pagar a escola. E aí nisso eu vivia num ciclo verdadeiro de autocomiseração. E aí eu não entendia por que Deus não mudava a minha história. Quando eu vim ter entendimento, que houve clareza na minha mente, clareza no meu entendimento, eu hoje sei que Deus não poderia mudar a minha história. Vamos lá entender por quê. Se Deus, ele muda a minha história nesse momento, ele estaria reforçando um comportamento de que eu sou realmente uma coitadinha. Aí ele vai dizer, realmente, eu sou uma pessoa tão sem valor que eu não consigo realmente o básico. E aí, Deus não quer que a gente pense assim. E aí eu vim entender, quando eu vim ter essa clareza, esse entendimento, quando a palavra penetrou na minha mente, que ela veio para o meu coração, onde houve a minha mente expandiu para as coisas de Deus, e eu vim entender por que Deus não me abençoava. Porque na realidade eu estava com o meu olhar voltado para o problema. E aí eu peguei e comecei a olhar e digo, meu olhar está errado. Gente, quando nós temos o olhar voltado para o problema, nós vamos ter mais problema. Quando o nosso olhar ele está voltado para a dificuldade, nós vamos ter mais dificuldade. Quando o nosso olhar está voltado para a dor, para a doença, nós vamos ter mais isso, porque nós estamos concentrando toda a nossa força, toda a nossa energia nisso. Mas eu quero dizer para você que foi uma experiência minha, pessoal, quando eu entendi isso, depois de muitos anos, foram muitos anos aprisionada numa mentalidade de escassez, sem entender a palavra, sem entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas como Deus poderia me abençoar se eu estava voltada para o problema. Se você quer ser abençoada, tira a sua visão, o seu olhar, a sua percepção do problema, volte a sua visão para Deus, volte a sua visão para a palavra de Deus, volte a sua visão para tudo aquilo que Deus tem te prometido, volte a sua visão para aquele que é provedor, Jeová Jiré, aquele que nunca falha, aquele que é fiel. E quando eu entendi isso, a minha vida mudou. E aí, por que mudou? Porque agora eu estava crendo. Aqui eu não acreditava. Aqui eu só estava olhando para o problema. Aqui eu só estava olhando para a dor. E ontem, quando a irmã mandou a mensagem, eu lembrei da minha história. Eu lembrei de mim. Por muitos anos eu fui escravizada por um pensamento de incapacidade, de que não ia acontecer, que não seria possível, mas todo mês era possível. Mesmo diante do meu pensamento de incapacidade, sempre Deus providenciava. Só que havia muito sofrimento em mim. Havia muita angústia, havia muita dor, havia muita preocupação. Mas sempre eu conseguia, pela muita misericórdia de Deus. E quando a gente passa a olhar para o Senhor, tirar o nosso olhar do problema, tirar o nosso olhar da dor, tirar o nosso olhar da dificuldade, e agora quem considera atentamente tudo que fala, considera tudo que você fala, e agora você tem uma fala de fé, você tem uma fala de alegria, você tem uma fala de certeza, você tem uma fala de confiança, você tem uma fala de esperança, e você começa a dizer: o Senhor é meu pastor.
Se é isso que você precisa declarar, declare. Declare. O Senhor é meu pastor. Passo o dia declarando. Passo o dia declarando. O Senhor é meu pastor. E Ele não vai me deixar faltar nada. Nada me faltará. Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor. Volta o teu olhar para Deus. Volta o teu olhar para a palavra. Deixa Deus movimentar o mundo espiritual na tua direção, em teu favor. Mas se você estiver aqui, na luta, no problema, você mesmo assim Deus vai te dar. Mas você percebe que mesmo você com o teu olhar aqui, você recebe. Mas é com muito sofrimento. É com muita angústia. É com muita dor. E quando nós estamos nessa condição aqui, a gente não consegue nem celebrar. Irmã, levanta um altar de adoração na tua casa. Começa a dizer: grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, porque Ele é grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Começa a dizer: Ele é meu pastor, Ele é meu pastor, Ele é meu pastor, grande é o Senhor, Ele é meu pastor, Ele é meu pastor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Ele é meu pastor, grande é o Senhor. E aí você começa a tirar o foco daqui e você começa a ter foco em Deus. Ele é Deus provedor. Tem um louvor que eu gosto muito: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você possa cantar aí na sua casa: haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Creia, irmão. Creia, minha irmã. Creia, porque Deus está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua casa. Eu lembro também de uma outra situação. Eu também estava numa situação de dificuldade. E aí o Senhor mandou eu declarar o Salmo 40. E aí tá, aí quando foi, eu comecei a declarar o Salmo 40, quando chegou lá na última parte do Salmo 40, ele diz assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado, o Senhor, contudo, pensa em mim, tu és o meu amparo e meu libertador, não tardes mais, ó eterno Deus meu. E a gente sabe que aqui essa parte, ele está falando de questões espirituais, mas naquele momento eu estava precisando de uma provisão material. Quando eu declarei todo o Salmo 40, eu fiquei declarando: quanto a mim, era uma outra versão. Eu sou pobre e necessitado, o Senhor, contudo, pensa em mim. Na outra versão, eu sou pobre e necessitado e o Senhor cuida de mim. E eu comecei a declarar: eu sou pobre e necessitada, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha casa, o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida da minha saúde, o Senhor cuida das minhas finanças, o Senhor cuida do meu filho, o Senhor cuida da minha entrada e da minha saída. E eu passei algum tempo na presença de Deus declarando. E eu quero dizer para vocês, até como um testemunho. Aí eu peguei, levantei, era de manhã, normalmente eu oro pela manhã, e aí fui cuidar do almoço quando eu acho que não deu nem 2 horas, 3 no máximo. A provisão que eu esperava chegou. E eu tô falando isso como testemunho para edificar a sua fé. A provisão, e eu não tinha, naquele dia eu não tinha nada. Não tinha nada, não tinha de 1 centavo, comida regrada, tudo muita pobreza, muita necessidade. A gente já veio de uma pobreza muito grande, meu Deus do céu. Quando eu olho para trás, eu não consigo nem acreditar. Eu digo: meu Deus do céu, não consigo nem acreditar que eu cheguei até aqui. Mas eu cheguei pela fé. Porque quando eu estava ligada no problema,
eu não consegui chegar em lugar nenhum. Eu só atraía problemas. Mas quando eu entendi que eu precisava viver a palavra, declarar a palavra, quando eu entendi que eu precisava, mesmo diante da dor, começar a declarar a palavra, vigiar as palavras que saíam da minha boca, a minha vida mudou. E eu sei que foi Deus que mudou. Porque Deus, Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar. Deus, Ele quer nos ensinar a confiar nele como Pai. E é pela fé que nós confiamos, é pela fé que nós cremos, é pela fé que nós recebemos a vitória, é pela fé que nós somos alcançados, é pela fé que nós recebemos a cura, é pela fé. Mas a gente precisa crer. E nós precisamos nos posicionar em Deus, numa atitude de confiança, de fé e de entrega, e aprender a descansar. Dentro do meu processo, ligada à minha dor do problema, muitas vezes, pela falta de recursos financeiros, que foi um dos grandes problemas, não foi o maior, tá? Tive problema maior do que esse. Eu ficava focada aqui, me maldizendo, me achando um fracasso, não considerando nada da palavra de Deus, e aí sofria. O que foi que eu ganhei? Não ganhei nada. Sofri à toa. Porque aí depois eu vim aprender que todo aquele sofrimento não valia de nada. Porque eu estou sofrendo por algo que eu já tenho. Eu já tenho um Senhor, eu tenho um Pai, eu tenho um pastor. E com Ele veio todas as coisas. Com Ele veio todas as coisas. E a gente não pode duvidar disso. E vamos lá, a gente vai ver aqui. Só para embasar a nossa fala, com Ele já nos deu todas as coisas. Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O meu processo de cura da minha mente, de entender, o início dele veio com esse versículo. Ele já me abençoou. Eu sou abençoada. Ele já me abençoou. Você é abençoada. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora a gente precisa crer. Se a gente não crer, a gente não vai conseguir. Então, minha irmã, essa palavra é para nós, é para você. E quando eu vi, eu me identifiquei muito, porque eu sei o que é isso. Eu já senti essa dor. E eu quero dizer para você, ou para qualquer pessoa que nesse dia estiver conosco nessa caminhada, é uma dor que não vai levar a nada. Porque a gente está sofrendo. Você pode perceber o que eu vou falar. Você está sofrendo, mas você vai conseguir. Só que a base de muito sofrimento. Deus não quer isso. Deus quer que a gente consiga confiando, pela fé, acreditando, trazendo a palavra, colocando a palavra na nossa boca. Eu sou pobre, necessitado, o Senhor cuidar de mim. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já me abençoou. Eu sou abençoada, eu sou próspera. Todos os recursos que vêm na minha mão, o Senhor abençoa. Eu sou fiel, eu sou próspera. O Senhor é meu pastor, Ele cuida de mim. Essa é a nossa posição em Deus. E a posição que nós devemos ter todos os dias. É um treino. Porque nós precisamos nos desafiar todos os dias a crer. É difícil? É. Mas a gente consegue. Porque a gente não está sozinho. O Senhor está conosco. Ele é nosso Pai, Ele é nosso pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, cada vida que chegar até aqui nesse dia, que possa ser alcançada pelo Teu poder, que possa ser alcançada pela Tua graça. Espírito Santo de Deus, vai ao encontro dessa mulher
que porventura possa estar angustiada, que porventura ela não está vendo recursos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela agora passe, Senhor, por um processo onde os olhos dela começam a se abrir para as tuas verdades, onde os olhos dela passem a se abrir, Senhor, para a tua palavra, onde ela possa declarar na casa dela que existe sim alegria, que existe cura, que existe fartura, que existe um milagre, porque o milagre é pela fé, a provisão é pela fé, nós vivemos por fé, nós não vivemos por aquilo que a gente consegue tocar, observar, nós não vivemos por situações, a nossa fé não é pontual. Quando eu tenho fé, é no momento, Senhor, da dificuldade, que nós temos que nos levantar confiando, acreditando, crendo, entendendo que Tu és aquele que cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que haja agora a provisão, que essa pessoa que está ouvindo agora, Pai, esta oração, ela possa ser alcançada em Ti, ela possa ter essa experiência contigo, a experiência da provisão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa cada vida, abençoa cada família, seja aquele que provê, Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja provisão para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome. Assim oramos agradecidos, nós já Te agradecemos, Pai, porque eu sei, Deus, que nós iremos ouvir o testemunho daquilo que Tu fizeste nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, nós, Pai, Te agradecemos, hoje, sempre e eternamente. Amém. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Fica na shalom do Senhor.